Te peço que você encontre na sua Bíblia a carta de Gálatas, capítulo 2. É essa a proposta para essa noite, os versículos de 11 a 16. Nós aprendemos aí semana passada nos primeiros versículos do capítulo 2 e vimos no final em que Pedro estendeu a mão, a destra, como que dizendo: nós estamos juntos no mesmo reino, com o mesmo evangelho, nós o aceitamos, a mensagem que você está pregando é a mesma. E aí Pedro diz a Paulo: somente não esqueça dos necessitados, dos pobres. E Paulo então respondeu. Agora nós vemos a continuidade desse discurso. Gálatas capítulo 2, a partir do versículo 11. Porém, quando Pedro veio a Antioquia, na Síria, olha, então ele estava em Jerusalém e ele foi a Antioquia. Temos um intervalo de tempo aí, temos uma história, um enredo acontecendo. Depois que ele estendeu a mão, depois que Pedro disse a ele: lembra dos necessitados. Paulo volta para Antioquia, na Síria, e Pedro vai até ele agora. Porém, quando Pedro veio para Antioquia, da Síria, eu fiquei contra ele em público, porque ele estava completamente errado. Quem estava completamente errado? Pedro. De fato, antes de chegarem ali, alguns homens mandados por Tiago, Pedro tomava refeições com os irmãos não-judeus, mas depois que aqueles homens chegaram, ele não queria mais tomar refeições com os não-judeus, porque tinha medo dos que eram a favor de circuncidar os não-judeus. E também os outros irmãos judeus começaram a agir como hipócritas, do mesmo modo que Pedro e até Barnabé se deixou levar pela hipocrisia deles. Quando vi que eles não estavam agindo direito, de acordo com a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro, na presença de todos: você é judeu, mas não está vivendo como judeu, e sim como não judeu. Então, como é que você quer obrigar os não judeus a viverem como judeus? Versículo 15. O fato é que nós somos judeus de nascimento, e não pecadores não judeus, como eles são chamados. Versículo 16. Mas sabemos que todos são aceitos por Deus somente pela fé em Jesus Cristo, e não por fazerem o que a lei manda. Assim nós também temos crido em Cristo Jesus, a fim de sermos aceitos por Deus pela nossa fé em Cristo, e não por fazermos o que a lei manda. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda. Amém? Amém por essa leitura. Esse é um dos momentos mais tensos da igreja, no início da igreja, no início do trabalho. 2 homens de Deus, 2 apóstolos enviados pelo próprio Senhor Jesus, estavam agora conflitando. Havia agora algo que precisava ser resolvido. Antes, Paulo havia ido a Jerusalém. Em Jerusalém só tinham judeus, e aqueles judeus que estavam convertendo-se a Jesus, mas aqueles judeus tinham umas práticas do Antigo Testamento, e eles tinham dificuldades para entender que agora eles estavam vivendo na graça
em Cristo Jesus. E Pedro era o pastor deles. Pedro já conhecia as dificuldades de crer de cada um daqueles judeus e tentava então agir dessa forma. Mas agora Pedro sai de Jerusalém e vai até a Antioquia. A Antioquia, na Síria, foi o primeiro lugar aonde os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos. E ele vai até esse lugar, e quando Pedro chega nesse lugar, ele começa a se confraternizar com seus irmãos. Aqueles irmãos que não eram judeus. Pedro comia com eles, muito provavelmente ele participou da ceia do Senhor com esses irmãos cristãos da Antioquia. Mas de repente chegaram uns irmãos lá de Jerusalém, que pertenciam à igreja aonde Pedro estava pastoreando, vieram até onde estava Pedro na Antioquia, e quando eles chegaram, Pedro começou a agir de maneira estranha. Começou a ter um jeito de tratar as pessoas diferente. Já não agia mais como agia logo no início. E isso, nós estamos vendo aqui um pouco da personalidade de Pedro. Gostaria que você tentasse se colocar no lugar de Pedro. Quantas vezes você tem uma atitude diante de um grupo de pessoas, mas quando você está num outro grupo de pessoas, as suas atitudes são diferentes? Se você participa, por exemplo, do grupo no WhatsApp da igreja, o que é que você lê ali ou você posta ali? Mas num outro grupo, grupo de trabalho, grupo de amigos, o que é que rola nesses outros grupos? Quais são os assuntos? Então você fica olhando para a história de Pedro e diz, mas Pedro é um hipócrita. Pedro tem um jeito de agir com umas pessoas e com outras ele age de outra forma. Mas quando nós puxamos para perto de nós a palavra, nós vemos que não está tão longe essa postura. Isso está errado, isso não é bíblico, mas isso acontece, ou tem acontecido. Isso estou falando agora de mensagens, mas ao vivo e a cores, pessoalmente também isso vale. Há pessoas que têm um tipo de postura, um tipo de conversa com um grupo de pessoas e com outro grupo de pessoas, ele age totalmente diferente, como se fossem pessoas distintas. Você não é crente de domingo ou de PGM na reunião durante a semana. Nós somos cristãos que nos relacionamos com vizinhos, amigavelmente, temos um relacionamento com colegas de trabalho, mas nós somos por essência cristãos, primeiramente cristãos. E a nossa atitude primária, a nossa mentalidade deve ser essa, aonde quer que venhamos a nos encontrar, a vir a nos relacionar com pessoas, nós temos uma identidade. Eu me identifico com Cristo, eu me identifico com o Evangelho, eu sou cristão. E quando olhamos para esse momento da história, início da igreja, Pedro pensou que poderia ele agir de maneira diferente, com grupos diferentes de pessoas. Então ele estava no meio da igreja, na Antioquia, onde as pessoas ali, eles eram consideradas como os gentios. E quem eram os gentios? Todas as pessoas que não eram de origem judaica. É como hoje,
você, por exemplo, chamar uma pessoa que não é brasileiro de gringo. O gringo pode ser tanto o italiano, o alemão, o americano que vem, o gringo que está aí, tá visitando, né? Então, os gringos da época eram todos os que não eram judeus. Eles não eram judeus. E ele estava com esse povo, falava com esse povo, tinha essa mesma linguagem, não tinha as barreiras que existiam, porque no passado, até que Jesus veio, um judeu sentar para conversar com um não judeu era desonroso. Conversar com um não judeu poderia contaminar o judeu. E eles tinham uma distância. Nós somos judeus e vocês são gentios, então vivam a vida de vocês e nós viveremos a nossa vida. E a resistência de Pedro era tão grande. Nós aprendemos ou relembramos isso no CFB, que Pedro teve uma visão onde um lençol descia do céu com alguns tipos de animais e ele ouviu uma voz dizendo: Pedro, mata e come. Ele disse: não, Senhor, eu não posso me alimentar com esses animais que são impuros. Aí a palavra do Senhor disse: não torne impuro aquilo a quem Deus, ou aquele a quem Deus santificou. E ele recebeu essa visão por 3 vezes. Depois disso, alguém chega na casa dele e bate, e era um não judeu. E como ele teve aquela visão, aquele êxtase, aquele momento, ele disse: bom, Deus já me preparou para não tornar impuro aquele a quem Deus santificou. Ele recebeu as pessoas. Mas será que agora, nesse momento, Pedro esqueceu a visão que ele teve? Será que Pedro tinha esquecido tudo isso? Será que Pedro, o que estava acontecendo com ele? Bom, o apóstolo Paulo disse: quando chegou aqueles cristãos que eram judeus, Pedro ficou com medo. E quantas vezes nós temos receio de dizer quem nós somos, em quem nós cremos, de dizer para as pessoas a razão da esperança que é em nós. Quantas vezes você sentiu-se envergonhado por dizer-se cristão, por crer em Jesus? É isso. Pedro, naquele momento, ele estava com receio. E por estar receoso, ele começou a afastar-se dos cristãos de Antioquia, não sentava mais comer com eles, não tinha mais comunhão com eles, e começou a relacionar-se somente com aqueles cristãos judeus. Isso é um problema, e nós veremos na mensagem, no decorrer da mensagem, o problema que isso poderia ter causado na igreja. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16, diz assim: tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, quanto aos que te ouvem. Muito obrigado. Tanto a ti mesmo, quanto aos que te ouvem. Então nós precisamos ter um cuidado com a doutrina, com o ensinamento. Quando Pedro agiu daquela maneira, existia um outro líder na igreja naquela época, chamado Barnabé. E esse homem, tremendamente usado por Deus. Ele foi usado por Deus quando ninguém queria conversar com Paulo, tinha medo dele. Barnabé veio como um conciliador e disse: gente, Deus falou com Paulo, Jesus Cristo revelou-se a ele, o aceitem. Mas agora até Barnabé se deixou levar. E isso me leva a dizer a vocês: a nossa postura como crentes, como cristãos, está influenciando outras pessoas. Aquilo que nós fazemos influencia outros de maneira positiva ou negativa, mas está influenciando. Quando Pedro começou a agir com hipocrisia,
Barnabé começou a agir com hipocrisia, toda a igreja começou a agir com hipocrisia. A ponto de Paulo ter que fazer alguma coisa. Paulo precisou fazer alguma coisa. E eu estou vendo 2 irmãos dormindo. Então, vocês vão ter que fazer alguma coisa. Dá uma olhadinha para a esquerda e para a direita, ver se tem alguém com o olhinho fechado. Disse: acorda, vivente. Agita o dia inteiro, chega na hora do culto, daí não aguenta. Varinha de pesca, assim. Quem está dormindo, saiba que você está causando um trauma em mim, viu? Só Jesus para curar. Então Paulo olhou para aquela situação, ele disse: eu não posso deixar barato. Mais ou menos o que eu fiz agora. Ele disse: eu não posso deixar barato. Se eu deixar passar isso, daqui a pouquinho está todo mundo dormindo. Se eu deixar passar isso, daqui a pouquinho, Paulo pensando em relação à igreja, vão se tornar todos uns hipócritas, porque eles vão agir de uma maneira aqui, outra maneira ali, porque todos já estavam agindo daquela forma. Então nós precisamos cuidar do ensinamento, cuidar da doutrina, cuidar da palavra, cuidar do evangelho, é nossa responsabilidade. Ouvir o evangelho, entender o evangelho, viver o evangelho, anunciar o evangelho. Por isso eu lhes pedi no início, dê toda a atenção. Se possível for no domingo, diminua as tuas atividades para que você venha bem disposto. Ou como fazíamos quando tínhamos criança em casa, né? Então colocava dormir à tarde, para não dormir à noite, fazia aquela... Então, se você precisar fazer um soninho à tarde, faz. Aí você vem bem disposto, toma um banho frio. Aí você tem uma postura diferente, uma atitude diferente. E os cristãos daquela época estavam olhando para Pedro e disse: bom, se Pedro ele age dessa maneira, também posso agir. Aquilo que nós estamos fazendo está influenciando as pessoas, estão influenciando pessoas à nossa volta. Aquilo que nós falamos, como agimos, influencia as pessoas à nossa volta. Isso, para mim, é motivo de temor e tremor. Misericórdia, Senhor. Aquilo que faço está ditando regras para outros, está inspirando, melhor dizendo, a vida de outros. Que eu seja um bom exemplo, mas não somente eu, e nós, igreja do Senhor, sejamos bons exemplos para as pessoas à nossa volta. Mais alguém para dizer amém? Não se canse. Amém. Você está dizendo: eu concordo. É dessa forma, é dessa maneira. Amém. Que assim seja. Eu quero dizer que de repente é a máscara que deixa a pessoa com mais preguiça, não precisa falar, né? Um esforço maior para você então, tá? Vamos lá, vamos falar. Então, quando olhamos isso, nós vimos como estava ficando a igreja. Pedro era um dos fundadores, juntamente com os demais apóstolos da igreja, iniciando o trabalho da igreja, e ele estava distorcendo. Se nós olharmos desde o início da igreja, a igreja sempre foi assediada para mudar o seu discurso. Nessa época, era para que a igreja se tornasse judaizante. E o que significava isso? Se eles se tornassem judaizantes novamente, eles seriam salvos não pela graça em Jesus, mas pelas obras, pela lei. E a Gálatas ele diz isso: ninguém é aceito pela lei, porque ninguém consegue cumprir toda a lei. E a Bíblia diz: maldito aquele que não obedecer toda a lei. Então nós não somos salvos por obedecer a palavra.
Nós não somos salvos pela nossa obediência, nós somos salvos pela graça de Deus revelada em Cristo Jesus. Somos salvos pela obra redentora de Jesus. E quando Pedro começou a agir de novo, daquela maneira judaizante, ele estava mudando totalmente o evangelho. Paulo olhou para aquilo e disse: eu não posso deixar isso passar barato. Eu não posso passar, porque se ele fizesse isso, João, o que aconteceria? A igreja na Antioquia ia ficar dividida. Os cristãos gentios e os cristãos judaizantes. Grupos. E o Senhor veio para ser tudo em todos. Não mais judeus, não mais gregos, mas um só povo. Esse sempre foi o sonho de Deus. Um povo exclusivo dele. Você sabe de cor aquele texto bíblico de 1 Pedro 2,9, né, que diz: vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de anunciar as maravilhas daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós somos chamados para ser o povo de Deus. Não mais judeus e gentios, mas um só povo. Quem faz parte do povo de Deus? Povo, não tenha vergonha de dizer que você faz parte do povo de Deus, que você é um em Cristo, que você tem esse evangelho aonde quer que você esteja. Seja autêntico, né? Aí nós vemos a história de Paulo, dos versículos 14 a 16, vemos a história ali de Paulo. Deixa eu encontrar aqui, ele diz: quando eu vi que eles não estavam agindo direito, de acordo com a verdade do evangelho, ou o verdadeiro evangelho, eu disse a Pedro na presença de todos. E aí ele começou a chamar a atenção. Por que será que Paulo chamou a atenção de Pedro? Ah, porque Paulo era sanguíneo. Ele viu, ele já quis falar. Será que foi por isso? Será que foi porque Paulo queria se aparecer diante dos demais irmãos, né? Então está aqui, Pedro é um líder da igreja, eu também sou, mas agora eu quero chamar a atenção de Pedro na frente de todos, para que o meu nome cresça. Será que foi para isso? Quando Paulo olhou a atitude de Pedro, ele não teve esse sentimento de rivalidade, porque agora vamos fazer uma disputa, quem é de Paulo, quem é de Pedro, quem é de Barnabé, olha só, não. Ele disse: eu precisei falar, porque eles não estavam agindo de acordo com o verdadeiro evangelho, porque Pedro estava manifestando medo. Ele olhou para aqueles irmãos que estavam chegando, e alguns estudiosos até dizem que eram aqueles que vieram para espionar a igreja, que se diziam irmãos, mas não o eram. Estavam ali apenas para espionar e para começar a dizer a eles: olha, você só terá salvação se você obedecer à lei. No começo então era assim, os judaizantes. No CFB nós aprendemos sobre os gnósticos que começaram a chegar naquele momento. Aí depois a igreja foi instituída, teve a instituição chamada igreja com Constantino, e começou um líder religioso a se levantar, e sempre a igreja foi atacada na sua doutrina, e Deus levantando homens no decorrer da história para dizer: o evangelho é esse, o verdadeiro evangelho é esse, a sã doutrina é essa. Nos dias que nós estamos vivendo, nós precisamos novamente nos posicionar em quem nós cremos, qual é o evangelho que cremos, porque já naquela época e no decorrer dos séculos, levantaram-se pessoas com teologia da libertação, dizendo: o evangelho não é bem assim, as coisas não são dessa forma, a multiplicação aconteceu desse jeito. Sempre haverão. E o que será de mim e de você amanhã, se nós não tivermos firmados no verdadeiro evangelho? O que será da igreja do Senhor? Quando Paulo olhou para esse momento, ele disse: eu não posso deixar passar desse jeito.
Eu preciso me posicionar de maneira clara. Então não foi por motivação egoísta, não foi por orgulho, não foi por divisão, mas foi por amor a Cristo, ao Evangelho, à igreja, é que Paulo se levantou e começou a chamar a atenção de Pedro, e isso na frente de todos. Ele disse: um princípio do Evangelho está sendo negligenciado. Jesus veio para todos. Veja o que diz lá em Colossenses capítulo 3, Colossenses capítulo 3, versículo 11. Diz assim: não existem mais judeus e não judeus, circuncidados e não circuncidados. Aí ele diz: Cristo é tudo em todos. Cristo agora é o centro do Evangelho, é o centro da mensagem, é o centro das nossas vidas, Ele é tudo em todos. Não existe mais separação entre judeus e não judeus, quem era circuncidado, quem não era. Nós não podemos causar divisão na igreja, porque Cristo não está dividido. E Paulo se levanta para dizer isso à igreja. Por fim, o que eu falo aos irmãos é que Paulo se levantou para defender o Evangelho. Nós precisamos, irmãos, nos dias que vivemos, defender aquilo que nós cremos. Na teologia existe uma disciplina que fala da defesa do Evangelho, apologética. A apologética é a defesa verbal do Evangelho. E como nós poderemos defender o Evangelho se nós não o tivermos em nosso coração? Quem aqui está lendo a Bíblia em casa, tem o hábito da leitura da palavra do Senhor? Amém. Irmãos, nós precisamos ser ávidos, desejosos por ler a palavra, porque a palavra do Senhor é que nos liberta, nos direciona, nos corrige. É a palavra do Senhor. Aí a pessoa não tem contato com a palavra, dizendo: eu não tenho mais intimidade com Deus. Como assim? Deus transforma, mas é a minha vida. Mas se eu não tenho contato com a palavra... Alguém fez o seguinte exemplo: uma pessoa deixe de tomar banho mais de um dia para ver como você fica. Não deixe. Por favor, Ministério da Saúde adverte. Faz mal, inclusive, para as pessoas à sua volta. Mas uma pessoa que deixa de tomar banho um dia, a sujeira já vai sobressaindo. E a pessoa que deixa de ler a palavra do Senhor, ela começa a sujeira do pecado a ficar cada vez mais impregnado na pessoa. Ela diz: eu não ouço Deus, eu não vejo Deus, a minha vida não está sendo transformada. Mas e a palavra? Por isso que o apóstolo João, ele disse no seu evangelho: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é assim, o pastor faz aqui uma oração por mim, Você precisa, meu irmão, desfrutar da libertação que há na palavra, no evangelho. Dedique tempo nisso. E se tem uma coisa que pode e será usado contra nós no tribunal celestial, será o momento em que nós tentarmos argumentar dizendo: não tive tempo. Porque aí, se hoje um sistema de computador consegue dizer para nós quanto tempo nós passamos no dia numa rede social, aí eu pego esse histórico e digo: Deus, eu não tive tempo. Eu fiquei só 5 horas nessa rede social, 2 na outra, mas eu estava evangelizando, tá? Ou nós levamos isso a sério, entendemos que eu preciso de transformação, eu preciso ser liberto, ou serei mais um a me amoldar ao sistema desse mundo. Eu serei somente mais um.
Deus não te chamou para ser somente mais um. Deus te chamou para fazer parte do seu povo, para ser luz nessa terra, sal para esse mundo. Nós somos chamados para ser essa geração que faz parte do povo de Deus, família bendita do Senhor. E devemos agir dessa forma. Então a defesa do Evangelho fala sobre isso. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, diz assim, 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, tenho no coração de vocês respeito por Cristo, e o tratem como Senhor. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. Como eu vou explicar se eu não tenho contato com o Evangelho, com a sua palavra? E é isso que eu fiquei pensando, quando Paulo chamou a atenção de Pedro, tenta imaginar a cena comigo. A igreja reunida, Paulo estava pregando, Pedro era um dos apóstolos, estava ali, e ele percebeu a atitude de Pedro, e Paulo chamou a atenção dele. Imagine se fosse hoje, em nossos dias, eu chamando a atenção do irmão, dizendo, irmão, fala pelo nome, Pedro, você está totalmente errado no que você está fazendo. Você não está agindo de maneira correta. Se fosse em nossos dias, Pedro se levantaria e diria assim, dá licença, quem me julga é Deus. Né? Não é assim que as pessoas falam? Quem é você para me julgar? Quem me julga é Deus. Isso é um argumento do inferno. Porque se você pegar 1 Coríntios capítulo 6, você verá logo no começo, vocês não têm condições de julgar as causas de vocês um com os outros? Será que vocês não têm condições de julgar essas questões? A igreja não é chamada para condenar, mas julgar sim. Diz, irmão, está errado o que você está fazendo. A diferença do que eu estou falando para vocês agora, do que algumas vezes acontece por aí, é o seguinte, Paulo não chama a atenção de Pedro na frente dele, mas fala de Pedro para outros. Você viu Pedro? Hipócrita. Olha só, ele estava sentado com os não-judeus, e de repente eles, não. A Bíblia diz que ele corrigiu Pedro face a face. Pedro, não está certo o que você está fazendo. Às vezes eu vou conversar com alguma pessoa e digo assim, olha, meu conselho para você é esse. E eu já aprendi isso, né, que por um bom entendedor, bingo é letra. A palavra basta. Aí você diz, olha, meu conselho é esse. Mas pastor, eu não posso também fazer. Pode, cara. O apóstolo Paulo diz que se pode todas as coisas, mas nem todas te convêm. Pode, mas o Evangelho está apontando dessa maneira. O que é que você vai fazer? É uma decisão sua. Mas o meu julgamento, de acordo com a palavra, não faça isso. Não haja dessa forma. Se fosse em nossos dias, o que Paulo fez com Pedro, eu fico imaginando, né, alguém dizendo assim, Paulo, alto lá. Tempo. É Deus quem me julga. Não, cidadão. Eu estou aqui para dizer que você está totalmente errado. E quem é que faz isso? Só quem ama. Quem ama, corrige. Quem ama, corrige. Em Provérbios, a palavra do Senhor nos diz isso. O pai que ama o seu filho, cedo o corrige, cedo o disciplina. Que bênção a psicologia da varinha. Por quê?
Porque o pai ama o filho. É melhor o pai, o amante disciplinar agora do que você lá fora enfrentar outras disciplinas não com amor, de outras maneiras. Tempo maravilhoso que a igreja precisa viver e voltar ou resgatar e entender isso. Quero ler com você Hebreus capítulo 3, do versículo 12 ao 19. Hebreus capítulo 3, do verso 12 até o 19. Meus irmãos, cuidado para que nenhum de vocês tenha um coração tão mau e descrente que o leve a se afastar do Deus vivo. Cuidado. Versículo 13. Pelo contrário, enquanto esse hoje, de quem falam as escrituras sagradas, se aplicar a nós, animem uns aos outros, a fim de que nenhum de vocês se deixe enganar pelo pecado, nem endureça o seu coração. Versículo 14. Pois seremos companheiros de Cristo se continuarmos firmes até o fim, na confiança que temos tido desde o princípio. É isso que as Escrituras Sagradas dizem. Se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos, como foram os seus antepassados, quando se revoltaram contra ele. Versículo 16. Quem foi que ouviu a voz de Deus e se revoltou contra eles? Foram todos os que Moisés tirou do Egito. Versículo 17. Com quem foi que Deus se irritou durante 40 anos? Foi com os que pecaram e caíram mortos no deserto. E de quem é que Deus estava falando quando fez esse juramento? E o juramento é esse: eles nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes teria dado descanso. Ele estava falando das pessoas que se revoltaram. E ele encerra no versículo 19 dizendo: portanto, vemos que elas não puderam entrar na terra prometida porque não tiveram fé. Somos salvos pela fé em Cristo, não por nossas obras. As obras, elas acompanham aqueles que têm fé. Paulo se levantou para defender o evangelho. Se ele não fizesse isso, a igreja estaria à bancarrota. Estaria vivendo de uma maneira, cada um faz o que quer, vive da maneira que quiser. Não, nós temos a verdade absoluta, a palavra do Senhor, Jesus Cristo, o verbo encarnado através da sua palavra, e nós precisamos viver esse evangelho. Hoje estou aqui para defender esse evangelho, o evangelho que salva o pecador que crê em Jesus Cristo. E salva pela fé e não por suas obras. Então, queridos irmãos, quando olhamos para isso, nós precisamos dizer: Senhor, corrige-me. Eis-me aqui, Senhor, eu quero viver esse evangelho. Eu não quero, assim como Pedro naquele momento, eu não quero ser um hipócrita que tenho uma conduta, uma postura aqui, outra ali fora. Bendito o momento em que Deus usou a vida de Paulo para corrigir Pedro. Pedro não era um mundano, Pedro não era um profano, Pedro era crente, mas ele precisava de correção. Há pessoas aqui em nosso meio que têm um coração sincero, mas que precisam ser corrigidos. E quem sabe Deus vai usar tantos de vocês que aqui estão para corrigir, dizer: meu irmão, está errada essa postura. Em nome de Jesus estou falando para você, com temor a Deus estou falando para você, como quem ama você, eu estou te falando. Endireita a tua vida. Olha para a sua família, olhe para as pessoas à sua volta, que o seu testemunho venha defender o evangelho e não envergonhá-lo. Nós vamos louvar o Senhor com a canção que diz desse evangelho que novamente nos aproximou a Cristo. Depois estaremos orando.